Oi pessoal, vamos dar continuidade ao curso de Introdução à Astronomia. Hoje nós vamos começar o módulo 5 de Mecânica Celeste, fazendo uma recapitulação rápida do curso até aqui. No primeiro módulo nós vimos a parte de História da Astronomia. No segundo módulo vimos Astrometria, medições no céu e coordenadas celestes. No terceiro módulo falamos do Sistema Terra-Lua e todos os seus movimentos. No quarto módulo nós vimos a parte relativa a tempos e calendários. Como sempre, a gente tem se alimentado, esse curso é um curso introdutório, e não vai ser diferente aqui com Mecânica Celeste. A própria Mecânica Celeste pode ser tranquilamente uma disciplina isolada, porque ela tem muita coisa para ser vista. Obviamente que aqui a gente não vai fazer esse tipo de exploração do assunto, porque para ter assim, um bom entendimento da parte de mecânica celeste é necessário que vocês tenham um bom entendimento de mecânica clássica. Então os alunos de física, de modo geral, vão ter essa disciplina de mecânica clássica mais lá para o quarto, quinto período. Os alunos de ciências atmosféricas não têm essa disciplina, e como Introdução à Astronomia, uma disciplina mais para o primeiro período, principalmente para física, primeiro ano, principalmente para física, a gente aqui vai só ver aspectos gerais de mecânica celeste. Eventualmente a gente vai falar alguma coisinha ali na física do movimento orbital, que talvez fuja ao conhecimento de vocês, mas vai ser só para fins realmente de constar, porque também a gente não pode passar em branco nessa parte, mas não fiquem assim receosos com o fato de repente não ter um entendimento completo ali, nessa parte de física do movimento orbital. Ok, bom, a apresentação aqui dessa parte de mecânica celeste, ela se baseia nos tópicos que estão lá no material apostilado, o texto 5 do módulo 5. Ok? Então vamos falar aqui sobre a motivação histórica da mecânica celeste, que é o movimento dos planetas, e aí nessa sequência aqui, leis de Kepler, a gravitação universal de Newton e a física do movimento orbital, que levou aqui a explicação do movimento dos planetas e possibilitou então que se pudessem fazer previsões, e isso foi um sucesso em termos de avanço da física e da astronomia. Falar um pouquinho sobre a questão de energia e órbitas, elementos orbitais, quais são os elementos que caracterizam uma órbita, e aqui alguns aspectos interessantes relativos à mecânica celeste, que são os pontos de Lagrange, o limite de Roche e satélites artificiais e sondas interplanetárias. Aqui a gente não vai abordar os satélites e as sondas em si, mas sim o movimento deles, alguns aspectos também só dos movimentos desses artefatos. Ok, vamos começar então com a parte aqui de movimento dos planetas, que foi aí a mola motriz da criação da mecânica celeste. De modo geral ali, o entendimento de como era o movimento dos planetas, ele se confunde um pouco até com o início da astronomia, a gente já conversou sobre isso. Obviamente os planetas sempre atraíram a atenção, vamos dizer assim, historicamente falando, daquelas primeiras civilizações, porque eram corpos, que a princípio, astros, que se movimentavam em relação a um fundo de estrelas fixo, porque o movimento das estrelas, como está muito mais afastado, elas são muito mais afastadas de nós, é imperceptível, praticamente imperceptível, e no caso dos planetas não, eles estão aqui no nosso sistema, e dependendo do planeta, até de uma noite para outra você vê a diferença de posição dele no céu. Então isso acabou assim, motivando um estudo mais apurado desse movimento, que já começa lá na Suméria mesmo, Babilônia, passa ali para os egípcios e gregos, o pessoal tentando descrever como é que era esse movimento. Então, a princípio, os planetas aparentemente tinham um movimento direto, ou seja, sempre pareciam se movimentar
de oeste para leste, que é o sentido geral ali da movimentação do sistema solar. Só que de vez em quando lá os planetas faziam um movimento retrógrado, né? Faziam esses lacinhos aqui no céu, como vocês estão vendo aqui na animaçãozinha à direita, né? Relativa à Terra e Marte. Hoje a gente sabe, né, que esse movimento retrógrado é simplesmente aqui uma questão de movimentação relativa entre a Terra, onde a gente está observando, e o planeta em si. Quanto mais próximo o planeta é da gente, né, mais esse movimento, esse laço fica pronunciado, né? Todos os planetas visíveis, né, a olho, né, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, fazem esse tipo de movimento retrógrado, esse laço no céu, mas obviamente que os mais próximos, né, fazem laços mais visíveis, vamos dizer assim, pelo fato de estarem próximos. E isso aqui a gente vê que é simplesmente uma questão de movimentação relativa, né? Então, assim, esses lacinhos, né, esses movimentos retrógrados eram difíceis de entender, né, para aquela astronomia nascente ali nas primeiras civilizações, né? Então o pessoal procurava descrever a movimentação dos planetas. Já na antiga Babilônia já se tinha ali, né, uma espécie de previsibilidade, né, da posição dos planetas, ainda que fosse uma coisa um pouco mais descritiva, né? Não tinha um modelo físico matemático para descrever o movimento, mas eles tinham mais ou menos uma previsibilidade, né, em termos ali de, vamos dizer, ajuste de polinômio, né, quase uma coisa desse tipo. É claro que ainda não existia isso na época, mas o pessoal já era capaz de fazer ali, né, pelo menos uma previsão, né, nas chamadas casas do zodíaco, né, que eles tinham, que é mais ou menos ali o plano, né, a projeção do plano do sistema solar na esfera celeste, né? Então o pessoal tinha mais ou menos ali a noção, né, onde ia cair, né? Claro que isso foi melhorando com o tempo, né, mas era puramente uma descrição empírica, né? Não tinha um modelo físico matemático para descrever, né, o movimento dos planetas ainda. Isso só vai acontecer lá no século XVII, né? A partir do século XVII o pessoal começa a ter assim vamos dizer, uma descrição mais apurada. E a mecânica celeste vai surgir exatamente disso, né, do sucesso dessa descrição mais para frente. Bom, inicialmente ali, né, a questão da movimentação dos planetas era descrita ali pelas esferas, né, celestes, né, ou esferas de cristal celeste, nos primeiros modelos ali, que foram mais assim bem descritos, né, e registrados, né, ou seja, registros escritos na civilização helênica, né? Então ali os filósofos daquela época ali tinham, né, a criação de modelos para tentar descrever como que era, né, a questão da movimentação dos planetas, tá? E havia sempre a contraposição, né, entre os modelos geocentristas, né, que tinham a Terra como centro do universo, e aí os planetas, Sol e Lua também giravam em torno da Terra, e havia alguns modelos heliocentristas, né, que afirmavam que o Sol era o centro, né, do universo. Se pensava que era o centro do universo naquela época, mas de qualquer maneira punham os planetas e a Terra também, né, girando em torno do Sol, tá? A questão toda é que, assim, para explicar esses lacinhos do movimento no céu, era difícil num sistema geocêntrico, né? Porque, a princípio, se você tem só o planeta girando em torno da Terra, não tem por que ele fazer um lacinho se a Terra está parada. No modelo heliocêntrico, né, esses laços surgem naturalmente, como a gente já viu ali na animaçãozinha, em função do movimento relativo. Mas a questão é que existiam, né, nessa civilização helênica, mais pessoas que pensavam no modelo geocêntrico, né, centrado ali. É uma questão mais antropocêntrica, né, de achar que
a Terra é o centro, você, né, o ser humano é o centro do universo e o ser humano está na Terra, então a Terra é o centro do universo. Quem primeiro faz ali um modelo mais satisfatório para explicar esses laços, né, esse movimento retrógrado no céu, é o Apolônio, né, em 200 a.C. Provavelmente ele já deveria ter se baseado em outras ideias anteriores, só que assim, não há registro, né, anterior a ele, né, descrevendo aqui o movimento dos planetas. Tá? Mas enfim, né, o primeiro registro que se tem é dele, cerca de 200 a.C., tá? E ele vai descrever esses movimentos, né, o sistema como um sistema geocêntrico, né, a Terra no centro, em que os planetas eles giram em torno da Terra, mas não o planeta em si, né? Ele tem aqui o que ele chama de epiciclo, né? Então o planeta giraria em torno de um ponto, né? E esse ponto é que teria uma órbita em torno da Terra, tá? O centro aqui do epiciclo. Então, na medida em que a coisa vai se desenvolvendo, né, o planeta gira nesse epiciclo, em torno desse ponto, e o ponto vai revolucionando em torno da Terra. Então você tem um movimento aqui helicoidal, né? Opa, perdão. Um movimento helicoidal. Estou demorando um pouquinho a voltar aqui. Pronto. É claro que aqui, né, o período do epiciclo com o período orbital pode ser ajustado de tal maneira que você explique, né, a frequência desses laços no céu. A princípio, esse sistema, né, qualitativamente, ele poderia descrever, né, o movimento retrógrado e, com isso, mantendo aí a Terra no centro do universo. Então, ele acabou ganhando um certo sucesso e foi abraçado, né, por aquele que foi talvez ali o principal figura, né, na época ali, né, no auge da civilização helênica, que foi o Aristóteles, nem tanto pelas ideias dele, né, muitas coisas erradas, mas pelo fato de que ele era uma figura importante politicamente, né? Ali foi o tutor do Alexandre o Grande, né? E com isso as ideias dele acabaram difundidas, né? Ganhando assim força, né? E como ele abraçou esse sistema geocêntrico, né? Baseado nos epiciclos, inclusive desenvolve um pouco mais a ideia do Apolônio, e depois mais tarde, né? O Ptolomeu, né? Já no finalzinho da civilização, do auge da civilização helênica, ele descreve, né, no livro Almagesto todo o conhecimento, né, adquirido naquele período, né, na parte de astronomia, e ele reforça, né, o modelo geocêntrico com os epiciclos, né. Isso acaba sendo adotado depois, né, pela Igreja Católica Romana nascente, né, com uma descrição correta, né, do universo, né, e acaba virando um dogma, né? E aí, se você falasse qualquer coisa ao contrário, você era queimado na fogueira, né? Alguns perderam, né? Como Giordano Bruno, perderam a vida em função disso, tá? O Galileu quase foi nessa também. Então, assim, isso dificultou, né, o avanço, né, da explicação dos movimentos planetários, porque era uma interpretação errada, né? Baseada ali no que você está observando de imediato, sem fazer mais observações apuradas, e aí, com isso, nós ficamos aí, basicamente, né, de quase cerca de 15 séculos, né, de história com um modelo geocêntrico, né, congelado, porque se você falasse algo, pelo menos na Europa, né, católica ali, romana, né, católica apostólica romana, você não poderia falar nada ao contrário. Ok, aí bem mais tarde, né, já estamos falando do século XVI, né, particularmente, né, nos países em que a influência da Igreja Católica Apostólica Romana tinha diminuído, né, em função do crescimento do protestantismo, né, começa a surgir ali, né, vozes, até mesmo porque nós estávamos já no Renascimento, começam a surgir as primeiras universidades na Europa, né? E começam a aparecer pensadores mais livres, né, desses dogmas da Igreja Católica, e começam então a criar modelos um pouco mais sofisticados, né? O primeiro aí que revive, né, o modelo heliocêntrico, que já havia sido citado
na civilização helênica, por exemplo, Aristarco de Samos, né, era um dos filósofos helênicos que falava, né, que o Sol, a Terra girava em torno do Sol, né, e os outros planetas também. Ele revive essa ideia, por quê? Porque o Copérnico, ele a princípio tinha já feito algumas observações, não muito apuradas, né, da posição dos planetas, né, e ele tenta fechar ali um sistema para explicar esses movimentos, e ele começa a ver, ele era matemático, né, tá? Ele começa a ver que não fechava, né, o sistema geocêntrico não tinha condições de fechar órbitas, né, de acordo com as observações efetuadas. Aquele sistema de epiciclo, ele era falho, né, para explicar quando você tinha observações mais com uma precisão melhor, né? E aí ele propõe então um modelo heliocêntrico, né, que explicaria melhor as observações, né? Para falar a verdade, né, as observações de Copérnico não eram ainda totalmente suficientes para você descartar o modelo geocêntrico. Mas ele, a princípio, ele mostra, né, no trabalho dele que um modelo heliocêntrico encaixaria melhor, né, nos dados que ele tinha, do que um modelo geocêntrico. Então, com isso, ele cria, né, ali, publica, né, assim, essa publicação dele foi importante porque inspirou depois novos trabalhos, né, que acabaram culminando realmente no modelo heliocêntrico real, né, ou seja, que realmente é a realidade. Logo seguida, né, nós temos aqui as contribuições de Tycho Brahe e o Johannes Kepler, né? Na verdade, essa história começa muito mais com o Tycho Brahe, né, que era um nobre dinamarquês. Ele tinha muito dinheiro, mas ele também gostava muito, né, de astronomia. Ele era um astrônomo, né, mais por hobby, né, mas era muito bom no que fazia, né, na parte de determinação de posições de planeta, né. E quando ele lidar então com o modelo de Copérnico, ele fica muito contrariado, porque o Tycho Brahe era um geocentrista ferrenho, né? Ele decide então provar, né, fazer um novo trabalho, e decide provar que o Copérnico estava errado, que o modelo geocêntrico era o correto. Para isso, então, ele cria o maior e melhor observatório astrométrico da época, né? Naquela época ainda não havia na verdade já havia, né, instrumentos ópticos, mas não eram utilizados para astronomia, né? Na verdade, o primeiro a fazer isso até foi o Galileu, tá? Agora, ele cria lá um observatório, né, no observatório de Urano-Borg, né, Uraniborg, Uraniborg, perdão, para determinar a posição dos planetas, né? Então ele tem lá um quadrante aqui, né, colocado nessa gravura, que era bem grande, né? Então ele conseguia determinar a posição dos planetas, né, com uma precisão melhor do que meio grau, que para a época era muito bom, tá? E aí com isso, né, ele começa a fazer medidas sistemáticas, né, das posições dos planetas, principalmente ali Marte, Vênus, né, mais Marte e Vênus, tá? Embora ele trabalhasse com os outros também em menor quantidade de observações. O problema é que o Tycho Brahe, ele era um astrônomo muito habilidoso, né, um astrônomo prático muito habilidoso, mas ele não tinha condição, ele não tinha conhecimento, na verdade, para transformar essas observações em uma órbita, né, em um sistema, né. Ele precisava de conhecimento matemático para isso. Então ele contrata, né, ele conhece o Johannes Kepler, que era mais jovem, bem mais jovem, e contrata para auxiliar ele, né, nessa parte matemática. Tá? O Tycho Brahe era um cara difícil, né, extremamente arrogante, complicado de trabalhar. É uma figura
bem surreal, né? Porque aqui ele está retratado, tá? Esse nariz dele não era um nariz natural, é um nariz artificial, que ele perdeu a ponta do nariz num duelo, né? Naquela época, as brigas científicas ou mesmo discussões bestas que você tinha, né? Eram decididas num duelo de espada, né? E num desses duelos aí ele perdeu a ponta do nariz, né? Então ele tinha um nariz de metal. Devia ser uma figura até assustadora, né? E ele tinha um humor horroroso, né? Segundo aí as descrições da biografia dele. Mas enfim, ele trabalha com Kepler, né? Fazendo essas observações, mas ele nunca liberava todas as observações para o Kepler fazer a parte dele, né? Que era levantar a órbita. Ele sempre ficava enrolando o Kepler, né? Que os dados precisava de mais dados. Enfim, né? Somente quando o Tycho Brahe morre, né? Alguns anos mais tarde, depois de observações, né? É que o Kepler herda, né, os trabalhos, os dados que ele tinha efetuado e dá continuidade ao trabalho, né? Ele pede permissão à viúva do Brahe, né, para continuar o trabalho, até mesmo para homenagear, né, o Tycho Brahe e terminar um trabalho que ele tinha se proposto a fazer. O Kepler então começa, né, a trabalhar com esses dados, principalmente com a parte das observações de Marte, porque eles já tinham ali a época, né, que o Brahe morreu, 3 voltas e meia, né, do planeta Marte observadas, né, o que dá mais ou menos aí algo em torno aí de quase 10 anos de observação. Então, com essas observações, né, feitas ali, ele começa, né, a tentar montar, né, a órbita de Marte, tá, a partir de um sistema geocêntrico, né, a princípio por influência até do Brahe enquanto vivo. O Kepler tenta provar o que o Brahe queria, né, tem homenagem póstuma e tal ao Brahe. Só que ele não consegue de jeito nenhum, né, com a qualidade das observações que eles tinham, fechar uma órbita para Marte no sistema geocêntrico. A órbita não fechava, simplesmente ela não fechava, matematicamente falando, né? E aí então ele resolve tentar outra alternativa, que era o sistema heliocêntrico. Quando ele faz isso, então a órbita de Marte fecha perfeitamente, como ele tinha 3 voltas e meia, né? Então você volta a ter a passagem do planeta, né, vamos dizer, pela mesma configuração do sistema. E com isso, então, ele chega à conclusão de que o sistema realmente era heliocêntrico, né? Ele até resiste um tempo em publicar isso por 2 motivos. Primeiro, porque se a ideia era fazer uma homenagem póstuma a Brahe, né, ele acaba mostrando com isso que o Tycho Brahe estava errado, né? O sistema não era geocêntrico, era heliocêntrico. E a segunda razão dele resistir um pouco em publicar é que o que ele encontrou quebrava muito o paradigma da época do que se pensava ser as órbitas planetárias. Então, por quê? Vamos lá, né? Ele publica primeiro um trabalho, né, com as 2 primeiras leis do movimento planetário, tá, em 1609, e depois, 10 anos depois, com mais observações, que ele continua também fazendo observações, ele publica a terceira lei. Todas elas são leis de cunho matemático, né, porque o Kepler, a princípio, era matemático. E, segundo, a física estava engatinhando na época, né? Basicamente, ela tinha lá as contribuições de Galileu na cinemática e pronto, né? A questão das causas do movimento só vai surgir depois com Newton, mais tarde, né, depois do Kepler. Bom, então, quais foram as leis, né, do movimento planetário que o Kepler descobriu? Tá? A primeira lei era uma lei que quebrava muito o paradigma da questão das órbitas dos planetas. Né? Por quê? Porque desde lá da antiga civilização helênica, o pessoal achava que as órbitas dos planetas elas tinham que ser circulares. Por que isso? Né? Porque o círculo era uma figura perfeita. Né?
e tinha muito aquela associação do que está no céu com a questão divina, né? Tá? De divindade. Então, assim, a órbita, né? O formato da órbita, ele deveria ter sido criado por Deus, né? E aí, em função disso, ele vai criar uma figura perfeita, né? Que seria o círculo. Tá? Então, todo mundo achava que o formato das órbitas planetárias tinha que ser um círculo, né? E não importa o que teria no centro, se é a Terra no sistema geocêntrico ou se é o Sol no centro do círculo. Tá? Bom, o que o Kepler descobre, né, com a qualidade das observações que eles tinham, e isso era irrefutável, né, não tinha como você fechar uma órbita em torno da Terra primeiro, né, então o sistema era heliocêntrico, até aí nada. Mas segundo, mesmo num sistema heliocêntrico, ele tinha duas quebras de paradigma. A primeira é que as órbitas dos planetas não eram circulares, mas sim elipses. Né? Tá? Isso era um primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que o Sol, né, que aí no caso o sistema heliocêntrico, o Sol é o centro, né, do sistema, não ocupava o centro da elipse, mas sim um dos focos da elipse. Tá? E aí, com isso, né, ele resiste um tempo para publicar, mas ele acaba se rendendo. Ele diz, olha, o que eu achei foi isso aqui, é a única maneira de fechar matematicamente uma órbita desse jeito. Tá? Ele publica, então, o trabalho dele e ele mostra, né, ele cria essa primeira lei. Ó, as órbitas dos planetas são elipses, né, no qual o Sol ocupa um dos focos. Né? Lembrando aqui que uma elipse, né, a princípio, ela vai ter um semi-eixo maior, né, na direção alongada dela, aqui configurado pela letra A, um semi-eixo menor, né, na direção achatada dela, aqui configurado pela letra B. Tá? O parâmetro de achatamento, né, de uma elipse é a excentricidade, tá? Que está aqui definida matematicamente. Então a excentricidade vai ser a subtração quadrática, né, do semi-eixo maior e em relação ao semi-eixo menor, então a quadrado menos b quadrado, raiz quadrada, dividido pelo semi-eixo maior. Tá? Então, por exemplo, né, se eu tenho um círculo, A e B são iguais, né? Essa diminuição aqui em cima dá zero, tá? E a excentricidade é zero. Então, um círculo, né, perfeito tem excentricidade igual a zero. Na medida que eu vou, então, comprimindo, né, achatando o círculo, criando uma elipse, essa excentricidade vai aumentando. Tá? E se eu tiver uma situação, né, na qual essa elipse, né, desaba numa reta, tá? Okay? Aí teria uma reta, então a excentricidade seria igual a 1, né? Porque B é 0, aqui vai ficar então A quadrado, raiz quadrada, A sobre A dá 1. Tá? Então, a excentricidade é um parâmetro entre 0 e 1. Tá? Se for 0 é um círculo, né? Se for 1 é uma reta, e uma elipse obviamente vai estar no ponto intermediário, né, entre 0, entre os dois extremos, né, entre o círculo perfeito e uma reta. Tá? Então a elipse, né, ela tem lá a configuração, né, geométrica dela, né, é uma figura, né, cujo perímetro, né, qualquer ponto do perímetro, né, se eu somar as distâncias do ponto do perímetro aos focos, né, ela é sempre constante. Então essa seria aí uma definição matemática, né, geométrica da elipse. Mas aqui, para todos os fins, né, como o Sol ocupa um dos focos e o Sol é o centro do movimento, a gente tem aqui, né, então um ponto mais próximo, né, na figura da elipse do foco onde o Sol está, que a gente chama de periélio, tá? E tem o ponto mais afastado, que a gente chama de afélio. Tá? As distâncias do periélio e do afélio estão relacionadas ao semi-eixo maior e à excentricidade, tá, da elipse. Ok? Ok, então a descrição, né, matemática
da equação da elipse em relação ao seu centro, tá? Pode ser dada dessa maneira, tá? Uma equação parecida com a equação do círculo, tá? E se eu quiser fazer em termos de coordenadas polares, né, diretas, r θ, tá? A descrição da elipse seria essa aqui. Isso em relação ao centro. Mas como o centro do movimento não é o centro geométrico da elipse, e sim o Sol, que está num dos focos, né? No nosso caso é mais conveniente descrever a figura, né, geométrica da elipse em relação ao foco. Quando a gente faz isso, então, a gente usa o raio vetor ρ, né, que é descrito pela letra grega ρ. O raio vetor é o que liga, né, o centro do Sol ao planeta. E em termos do ângulo φ, né, que é similar, né, em contagem ao ângulo θ, né, ele é contado a partir do eixo x na direção anti-horária, tá? Mas ele não é o ângulo θ, tá? Atentem aqui que esses dois ângulos são distintos, tá? O ângulo φ é contado em relação ao eixo x igual ao θ, só que o centro, né, da posição é o foco, tá? Quando eu faço, então, a descrição geométrica, né, da elipse, me dá dessa forma, né? Então, a posição, né, do raio vetor ρ vai estar em função do semieixo maior e da excentricidade e, obviamente, também da coordenada φ, tá? Ok? Atentem para essa descrição matemática aqui, porque ela vai ser importante depois lá na frente, quando a gente escrever a física do movimento orbital. Então essa foi a descoberta do Kepler, né? Nota que é uma descoberta puramente matemática, que ele não procura explicação física, né? Volto a falar, ele não era físico, né? E mesmo a física do movimento na época engatinhava ainda. A segunda lei que o Kepler descobre também é matemática, né? E ele diz o seguinte, né? O raio vetor, né? Lembrando que o raio vetor, vou voltar ali na figurinha anterior. Nossa, hoje está lentinho aqui o computador. O raio vetor, né? Esse vetor aqui, né? Que liga o Sol, né? O centro do Sol ao planeta, tá? Então vem do foco, né? Que o Sol está até o planeta. Então ele diz o seguinte: o raio vetor que une o Sol ao planeta cobre áreas iguais da elipse em intervalos de tempos iguais, né? Ou seja, como o raio vetor liga o Sol ao planeta e o planeta se movimenta na órbita, né? A gente pode imaginar que esse raio vetor ele vai cobrindo, né, setores da elipse, né, até que quando o planeta termina a revolução dele, né, de novo, ou seja, cobre os 360 graus, ele cobre também toda a área da elipse, né? Esse raio vetor, ele vai varrendo toda a área da elipse. É mais ou menos como está mostrando aqui essa figurinha animada. Tá? O que o Kepler descobriu é que quando eu tenho uma área de igual tamanho, né, ela é coberta num tempo igual. Então, por exemplo, aqui nessa figura, né, as áreas A1 em laranja e a área 2 em azul, né, são iguais, tá? Não parece, né? Mas são iguais, tá? Então o que ele diz? Olha, para o planeta cobrir, né, o raio vetor, né, que une o Sol ao planeta, cobrir toda essa área aqui, ele vai levar o mesmo tempo, né, para ele cobrir toda essa área aqui, tá? Bom, de cara, uma coisa importante que a gente nota é que se essa lei é válida, né, e ele mostrou que era válida, implica que a velocidade orbital, né, do planeta ela não é constante. Por quê? Né, porque a velocidade orbital ela vai estar relacionada, né, à movimentação angular do planeta na órbita. Tá? Então, nota, ele aqui andou um arco muito maior, né, na órbita do que aqui. Aqui ele andou um arco pequeno, né, e aqui ele andou um arco grande. Embora as áreas sejam iguais, né, a quantidade de ângulo que o planeta anda em A1 é muito maior do que em A2. Tá? Lembrando que os tempos são iguais, né? Se o arco é maior aqui,
então a velocidade tem que ser maior aqui. Tá? A conclusão que se chega então é que próximo ao periélio, né, ponto mais próximo da órbita ao Sol, o planeta vai muito mais rápido, né, do que quando ele está mais afastado, né, próximo ao afélio. Okay? A gente já tinha comentado sobre isso ao longo do curso, né, e a gente falou, olha, quando a gente vê as leis de Kepler, a gente vai entender por quê. Né? Na verdade, aqui o Kepler está fazendo uma lei matemática, né? Nota que é uma lei matemática em função do que ele observou. Né? Então a gente chama isso de lei empírica. Né? Não existe um modelo físico ainda para explicar por que isso ocorre. Né? Ele simplesmente está testando observacionalmente que isso ocorre e coloca isso como uma lei. Tá? E vira, obviamente, uma lei empírica. Tá? Então é isso mesmo, tá? O planeta, a princípio, né, quanto mais próximo do Sol ele está, mais rápido ele vai em sua órbita. Tá? Então essas foram as duas primeiras leis que o Kepler descobriu, né, diretamente das observações que ele tinha. Né? Para essas duas leis ele usou principalmente ali as observações de Marte e de Vênus. Tá? Essas duas observações então davam com qualidade, né, os parâmetros de órbita de Vênus, Marte e obviamente da Terra, porque estava envolvida, né, na movimentação relativa. Tá? Ok, aí ele observa um pouco mais, né, no mesmo observatório de Urano-Borg, e ele acaba, né, fazendo mais observações não só de Marte, de Vênus, Mercúrio e também Júpiter, né? E com isso ele consegue então levantar melhor a órbita desses 4 planetas, né? Saturno um pouco menos, ele tinha menos observações de Saturno, e com isso ele descobre uma outra lei, né? Que de novo é uma lei matemática, que ele não tinha uma razão física, né? A priori, né? Então isso se torna uma lei empírica. Ele diz o seguinte, né, que o tempo gasto para um planeta para completar sua órbita, né, ou seja, o período de translação, quando eu elevo esse período ao quadrado, ele se torna diretamente proporcional à distância média ao Sol elevada ao cubo. Tá? É mais fácil escrever matematicamente essa lei do que falar. Né? Então, a lei está aqui. Né? O período, né, dado aqui pela letra T, né, de tempo, do planeta ao quadrado, né, ele é diretamente proporcional à distância média dele ao Sol elevado ao cubo. Tá? Bom, se ele é diretamente proporcional, é uma lei de potência, né, para dar uma igualdade, basta que eu coloque então uma constante de proporcionalidade, que eu possa ajustar conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, né, se eu for usar como unidade de tempo o ano e como unidade de distância a distância Terra-Sol, né, que a gente chama de unidade astronômica, então eu tenho um ano, para a Terra, por exemplo, né, eu tenho um ano, vou substituir por 1, e aqui eu tenho uma unidade astronômica, 1. Né? Então, obviamente, C também tem que ser igual a 1. Né? Mas igual a 1 o quê? Né? Igual a 1 ano ao quadrado dividido por uma unidade, perdão, por uma unidade astronômica ao cubo. Tá? Então essa constante, né, se eu faço esse sistema, né, igual a 1, né, utilizando o ano para descrever o período orbital, né, de qualquer planeta, e a distância média, né, utilizando como a unidade astronômica, né, eu vejo que essa lei de potência, então, fica diretamente proporcional, né, ser igual a 1. Se eu coloco isso num gráfico log-log, né, eu vejo, então, que eu vou ter uma reta, né, com índice 3/6, né, ou seja, igual a 1,5. Tá? E, de fato, se eu coloco isso aqui para o sistema solar, né, para os 8 planetas, né, do sistema solar, eu vejo que todos os planetas caem aqui, né, sobre essa reta. Tá? Então essa lei é realmente uma lei que vale para todos os planetas. Né? Na verdade, essa lei vale para todo o movimento orbital. A gente já vai ver por que depois, na física do movimento orbital. Tá? Ele está associado aqui à chamada velocidade kepleriana. Né? Depois a gente vai entender esse conceito.
Mas, de qualquer forma, aqui o Kepler publica isso como uma lei empírica, né? Ó, eu observei isso, está aqui, tá? Matematicamente encaixa, ponto. Né? Tá? Apesar de, assim, vamos dizer, de serem 3 leis empíricas, esse trabalho do Kepler foi super revolucionário, né? Por vários aspectos. Né? Primeiro, porque confirmava o sistema heliocêntrico. Segundo, porque quebrava o paradigma, né, da órbita circular, e um segundo paradigma do Sol no centro, né, da figura geométrica. Tá? Então, assim, obviamente que houve uma certa resistência inicial, né, às ideias do Kepler, mas depois ela foi comprovada, né, por trabalhos posteriores, e aí, obviamente, ela ganhou força, né, e viria a inspirar mais tarde, um pouco mais tarde, exatamente o trabalho do Newton, né, do Isaac Newton, para explicar o movimento dos planetas na forma física, né? Então ele sabia que essas explicações, o modelo dele tinha que atender as 3 leis descobertas pelo Kepler, né? Tinha que explicar isso. Tá? Então, assim, já havia, vamos dizer ali, uma condição de contorno a ser observada, né? Na hora de construir um modelo físico matemático para explicar o movimento dos planetas. Então esse trabalho do Kepler foi super importante, né? Realmente revolucionário. Ok, então cerca aí de alguns 60, 50 anos depois, vem o trabalho exatamente do Isaac Newton. Né? O Isaac Newton era um cara, né, extraordinário, né, em termos de construção, né, de modelos, de pensamentos. Tá? Antes da publicação da gravitação universal, né, ele já tinha feito, né, o trabalho dele na concepção e nas 3 leis de força. Né, isso foi fundamental para entendimento exatamente, né, do modelo de gravitação, porque ele utiliza, né, o modelo de força e as leis de força. Ele já tinha publicado e já tinha feito, né, para exatamente tentar explicar ali as leis de Kepler, né, que ele também conhecia o trabalho e admirava muito o trabalho do Kepler. Tá? O Newton, sem dúvida, foi um dos maiores gênios, né, que a humanidade já produziu, mas entendo que essa ideia lá, né, da maçã caindo na cabeça dele, e daí ele tendo a ideia do modelo de gravitação universal, né, pura piada. Tá? Ele era um gênio, mas ele também era um cara de muito labor, né? Ou seja, no sentido de que ele sentava, né, a bunda lá e ia criando, né, as ferramentas necessárias, né, para poder justificar matematicamente os modelos dele. Por exemplo, né, no caso da gravitação universal, foi necessário criar, né, ferramentas matemáticas que não existiam. Né? Ele criou o cálculo diferencial integral exatamente para poder chegar, né, nos resultados da gravitação universal. Então era um cara que não era só uma questão de genialidade, era uma questão também de muito trabalho, né, e muita dedicação. Tá? Bom, o que ele tinha ali, né, de elementos, né, para poder chegar na gravitação universal era, primeiro, né, as leis de Kepler. Então as leis de Kepler forneciam ali condições de contorno, né, para o modelo funcionar. Ele já tinha elaborado, como eu falei, né, a concepção e as leis de força. Tá? Então essas leis de força que valiam aqui na Terra, né, também tinham que valer para o movimento dos planetas. Tá? Ele se convence disso. E, bom, tinha a força, né? Se você vai usar um modelo de força, né, para explicar o movimento, por quê? Porque pelas leis de força, né, se eu tenho um planeta se movimentando, né, numa órbita, continuamente o vetor velocidade está mudando de direção. Né? E vocês sabem que pela lei de inércia, né, para isso, que foi criado pelo modelo de força de Newton, para que isso aconteça, né, para que o movimento mude de direção, eu tenho que aplicar uma força, não tem jeito.
Então ele se convence, né, que os planetas eles teriam ali uma força central, obrigando eles a seguir uma trajetória curva, né, ao longo da órbita. Tá? Ok? Isso ele estava convencido, né? E ele tinha que chegar nesse ponto. O problema é que essa força, né, ela teria que agir à distância. Isso foi um conceito que ele teve que aceitar, né? Por que isso, né? Porque normalmente na ideia de força, né, usual que a gente tem do dia a dia, é sempre força de contato, né? Por exemplo, se eu quero levar, né, esse controle aqui, né, eu pego ele com a minha mão e elevo, eu faço força sobre ele, né, eu movimento ele. Mas eu necessariamente tenho que estar em contato com ele para fazer essa força, né? Eu não vou fazer aqui uma força mental e o negócio vai subir, né? Isso não existe, tá? Então, essa ideia de contato, né, para estabelecer uma força, era mais ou menos intuitivo. E ele, pela primeira vez, ele estabelece, né, que não era necessário um contato para uma força agir. Tá? No caso do movimento dos planetas, essa ação tinha que ser a distância. Se o Sol é o centro do movimento, então ele tem que exercer, né, alguma espécie de força à distância sobre os planetas. A mesma coisa aqui, por exemplo, como está, né, graficado para a Lua. Né? Se a Lua gira em torno da Terra, né, a Terra tem que exercer uma espécie de força sobre a Lua. Tá? E mais, né? No caso da ideia dele, já que ele já tinha o sistema de força, a terceira lei de força, né, do Newton, fala de ação e reação. Então, se a Terra exerce uma força sobre a Lua, né, obviamente a Lua também vai agir, né, numa reação e exercer uma força sobre a Terra. E aí vale, né, o que já vale nos movimentos aqui observados no nosso dia a dia, né? O corpo de menor massa que vai se movimentar, vai sentir mais a ação desse par de ação e reação. Tá? Então aqui nós temos, né, no caso do sistema Terra-Lua, a gente já comentou sobre isso, um movimento em torno do centro de massa do sistema. A Lua, como tem menor massa do que a Terra, né, 81 vezes menor, perdão, ela se movimenta mais acentuadamente do que a Terra, né, mas a Terra também se movimenta, né, em torno desse centro de massa. O mesmo valeria, então, no caso dos planetas em torno do Sol. Né? Só que o Sol, obviamente, faz um movimento muito menor, né? Porque a diferença de massa, né, do Sol para os planetas, de modo geral, é bastante grande. Isso foi um ponto, então, o Newton estava convencido disso, né, que essa força ela tinha que agir um pouco à distância. O problema todo do Newton, né, para chegar nesse modelo, e por isso que ele vem a criar depois o cálculo diferencial integral, era o seguinte, né, a concepção que ele tinha criado de força se aliava à descrição de cinemática do Galileu. Né? Lembram vocês, né, que pelas equações de Galileu, quando eu quero determinar a posição de um corpo no tempo, eu preciso da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração. Né? Lembra lá, né? X de t, x0 mais v0 vezes t, mais 1/2 de at quadrado. Então, perdão, em suma, né, para eu conseguir a posição do planeta na órbita, eu precisava da aceleração a que ele estava submetido. Ou seja, eu precisava saber a força que ele estava submetido. Tá? Até aí nada. O problema é que o Newton percebe que essa força, né, por ser central, ela estava associada à distância que o planeta estava do Sol. Ou seja, a posição do planeta implicava na força. Tá? E aí você cria, então, uma situação de recorrência. Por quê? Né? Porque a aceleração depende da força e a força depende da posição. Porém, a posição, quando eu vou calcular pelas equações de Galileu, depende da aceleração, que depende da força. Né? E aí você cria aquela situação, quem é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Ou seja, eu calculo a força, mas da força depende da posição.
Eu quero calcular a posição, mas a posição depende da força, né? Então, para resolver essa situação interativa, a única maneira é o cálculo diferencial integral, né? Okay? E ele cria, né, essa noção de movimentos infinitesimais, né, para poder explicar, olha, nesse movimento infinitesimal que eu tenho aqui, a distância não varia muito, então eu posso considerar a aceleração mais ou menos constante, né? Só que eu vou ter que fazer a integração desse ponto, né, porque os movimentos infinitesimais eles vão variando a distância ao longo do tempo, né? Então ele precisava de uma ferramenta integral, que ele não tinha na época, ele cria isso, né? Cria a noção de movimento infinitesimal, derivada, integração, né? Para poder chegar no resultado final, né? Que é a força gravitacional, tá? Isso foi um ponto, né? E o outro ponto que inspirou ele foi a questão aqui, né? Aí sim ele cita lá a questão, né, da maçã caindo no trabalho dele. E aí o pessoal veio com aquela piada, né, da maçã caindo na cabeça dele. Na verdade, né, foi uma maldade da época, patrocinada pelo Hooke, né? O mesmo lá da força da mola, né? A lei de Hooke, tá? O Hooke era também inglês e era rival, né, do Newton, né, na Academia de Ciências Britânica, né, da época, inglesa, né, na verdade. E ele brinca, né, na época que o Newton publica aqui, né, o Principia, né, ele brinca com as falas do Newton na época. Ele fala lá no Principia o seguinte, né, que a mesma força, né, que faz uma maçã cair, né, no chão é a mesma força que faz a Lua girar em torno da Terra, né? E o Hooke então debocha que a maçã tinha caído na cabeça dele para ele falar tamanha asneira, né? Mas na verdade ele estava certo, né? Estava certo e o Hooke só estava fazendo aquilo de inveja e de ciúme. Mas essa anedota continuou, né, ao longo da história e virou aí até hoje, né, uma besteira, né, dizer que a maçã na cabeça dele é que inspirou a gravitação. Mas na verdade ele cita isso pelo seguinte, né? A ideia dele é bem básica, né? Se eu pegar um objeto, né, e largar, ele vai cair em linha reta até o chão, tá? Agora imagina que esse objeto pudesse de fato, né, passar pela Terra, né? Vamos dizer assim, não interagir com a Terra. Aí eu largo a maçã, ela vai até lá o centro da Terra, ela vai passar pelo centro da Terra, mas ela vai voltar, né? Ou seja, o que vai fazer esse objeto, né? Ele vai fazer um movimento harmônico simples, né, em torno do centro da Terra, né? O centro da Terra é o centro de força, tá? Nota que se eu deixar então cair um objeto, né, ele vai fazer então uma movimentação em linha reta, tá? Exatamente numa reta. Lembra lá, né, da elipse, né, que a elipse com excentricidade igual a 1 é uma reta? Então, o movimento harmônico simples seria um movimento orbital com excentricidade igual a 1. Agora, se eu jogo, né, esse objeto, ao invés de largar, se eu jogo horizontalmente, né, ele vai fazer o que a gente sabe, né, que faz, que é uma parábola. Mas na verdade não é bem uma parábola. É um pedacinho de arco de elipse que a gente aproxima por uma parábola, porque a gente está aqui, né, numa superfície curva que a gente aplana, né? Tem uma ideia plana, tá? Então quando a gente descreve o movimento parabólico, né, de um projétil que a gente atira na horizontal, né, e vai fazer uma parábola e cair mais para frente, na verdade ele é um pedaço de elipse, né? Por quê? Porque eu dei uma velocidadezinha horizontal, ao invés de ele cair em linha reta, né, ele vai cair um pouco mais para lá, vai fazer uma elipse, né, em torno do centro da Terra e vai voltar onde eu estava. É claro que o objeto não faz isso, porque ele não atravessa a Terra, tá? Mas aqui, por exemplo, né, na situação A, esse objeto teria uma elipse, né, que fecharia aqui, tá, em torno do centro da Terra. Ok? Então, na verdade, o que a gente aproxima por uma parábola, né, no movimento de projétil, é na verdade um pedaço da elipse, né,
que o objeto faria em torno do centro de movimento. Tá? Se eu for colocando, né, e isso o Newton fala, né, se eu for colocando uma velocidade horizontal mais alta, né, esse objeto ele vai bater aqui na Terra cada vez uma distância maior. Até o ponto em que eu dou uma velocidade tão alta, né, que ele, ao invés de cair, né, ele vai orbitar em torno do centro e vai voltar na posição. Tá? Ou seja, ele chega à conclusão de que seria possível colocar objetos em órbita da Terra. Olha só, né? Isso em 1687. Né? Bastaria que para isso eu desse uma velocidade grande. É claro que, né, muito junto da superfície não tem como, porque você tem a atmosfera, né, e tem o arrasto do ar. Tá? E esse arrasto é grande o suficiente para que você não tenha condição de botar um objeto em órbita junto à superfície terrestre. Né? Porque um objeto desse teria velocidade supersônica e faria um arrasto gigantesco, né, e iria incendiar facilmente, como por exemplo acontece com os meteoros que caem aqui na Terra. Então, assim, quanto mais velocidade, né, você vai dando aqui, né, nesse ponto de órbita, mais o objeto se afasta do centro. Né? Então, o Newton se convenceu de que a questão de um corpo, né, orbitar em torno do centro de força está associado com a quantidade de movimento que ele tem. Tá? Okay? Se eu der muito movimento, né, esse objeto ele vai ter órbitas mais afastadas do centro. Né? Se eu der pouco movimento, ele vai estar mais junto ao centro. Né? Tá? Então ele associa, de certa forma, a quantidade de movimento à distância, né, que o objeto está. Tá? Bom, ele desenvolve o modelo dele, né, a partir do cálculo diferencial integral, e chega à conclusão, então, de que a força, né, central ela teria que necessariamente, né, ser proporcional ao produto das massas, né, dos corpos envolvidos, o corpo principal e o corpo secundário, no caso aqui, Sol e planeta, e era inversamente proporcional à distância entre os dois corpos elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui, né, não é nenhuma conclusão empírica, ele chega nisso, né, fazendo as contas, né, com cálculo diferencial integral, a partir de elementos infinitesimais, né, de uma força central e de uma órbita fechada, chega-se a essa conclusão. Né? Lá no texto apostilado, eu faço lá um caminho mais empírico, menos tortuoso do que o Newton chegou, né? Porque o caminho que ele faz ali é um caminho que usa lá, né, cálculo diferencial integral e é um, assim, embora você já tenha tido cálculo, né, a gente evita aqui fazer a mesma sequência que o Newton fez para chegar lá, né, porque ali já vai envolver situações um pouco mais complicadas. Mas de qualquer forma, né, o cara fez isso do zero, né, isso aqui é notável, né, no Newton. Tá? Ele vai chegar nessa conclusão praticamente do zero.